Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, Francisquinha e eu, professora Francisca Neri. Nós vamos trabalhar com vocês com língua portuguesa. Hoje é a nossa 23ª aula. Muito tempo, né? Então, olha só. Francisquinha, senta aqui para continuar. Então, olha só, gente, na nossa aula passada, nós fechamos a nossa aula falando de quê? Quem lembra? Vocês lembram de que nós fechamos a aula falando o quê? Isso mesmo. Nós fechamos a nossa aula falando da escrita com as letras T e D. E também nós brincamos de detetive, lembra? Olha só, para vocês lembrarem. Nós brincamos de detetive fazendo o quê? Encontrar palavras escondidas. Por exemplo, a palavra soldado. Nós achamos o sol e o dado. E nós fizemos várias listas de palavras trabalhando a letra T e D. Olha, por exemplo, que desenho é esse? É uma telha. A telha começa com T ou D? Pensaram direitinho? Televisão. A palavra televisão é com T de tatu ou D de dado? Vamos a outra então? Olha só. Dominó. A primeira letra aqui é T ou D? Lembra? Dominó. Outra palavrinha, tapete. Lembra com que escreve tapete? É com T ou D? T de tatu ou D de dado? Olha só, que chique. Dizem que as mulheres amam, né? Que desenho é esse? É um diamante. O diamante é D ou T? Isso mesmo, D de dado. E olha ele aqui. Nem precisa falar, né? O dado é com D ou com T? Moleza, né? O dente é com D de dado ou T de tatu? Muito bem, com D, né? E o nosso último desenho para que vocês façam essa revisão é telefone. Ó, T é de T de tatu ou D de dado? Isso mesmo, é o T de tatu. Agora que nós já fizemos a nossa revisãozinha para que vocês comecem recordando, e eu sei que vocês estão aí com caderno, com lápis, com borracha para fazer as anotações, né? Certo. Então, a nossa 23ª aula de hoje, nós vamos trabalhar com marcadores temporais. Marcadores temporais? Relógio? Calendário? É isso? Não. Então, o que é marcador temporal? Na língua portuguesa, nós usamos os marcadores temporais para quê? Eles são usados na escrita para apresentar expressões que fornecem ao leitor, a pessoa que está lendo, informações de tempo, onde está o tempo que está acontecendo aquela história, naquele exato momento. Então, ele vai situar quem está lendo ou quem está recebendo uma mensagem, se aquele texto está no presente, no passado ou no futuro. E algumas expressões, quando você está lendo um texto que fala à noite ela chegou, à tarde ela foi visitar a vovó, de manhã ela estava em casa, de repente ela saiu, de vez em quando ela vem aqui em casa. Então, são termos que nós chamamos de marcadores, porque marca o tempo do que está acontecendo e de como está acontecendo. Então, olha só, para que a gente possa entender melhor essa temática, nós vamos trabalhar uma tirinha que vai precisar de muita atenção de vocês, observar os fatos, cada quadrinho, para conseguir ter essa história, ter esse feedback, ter essa resposta do tempo exato da história. Então, olha só, a Marina é uma personagem criada por Maurício de Souza, isso mesmo, Maurício de Souza, o pai da Turma da Mônica. Então, ela gosta muito de pintar. Então, nós vamos ler a história por meio de desenho e nós vamos ver como que Marina resolve a situação daquele momento. Observe na tela e acompanhe comigo. No primeiro quadrinho, lá tem o nome Marina. Marina está lá na janela, olha bem para a carinha dela, a expressão. E aí, ela olha para a janela e de repente ela tem uma ideia. Ela sai correndo. Lembra que eu falei que ela gosta de pintar, né? Pegou uma tela e foi fazer aquela obra de arte maravilhosa. E o que ela faz, viu aí? Ela pega a tela, coloca na janela, deixa a cortina aberta e aí faz aquela carinha. Então, olha só, vamos voltar
ao primeiro quadrinho. Como que estava a carinha de Marina no início? Serelepe, feliz, alegre? Quando ela tem uma ideia, quando a gente tem uma ideia assim naquela hora, faz aquela cara assim, certo? E aí ela tem a ideia. Então nós vamos prestar atenção, já que vocês ouviram, nós vamos responder algumas questões. Então, as palavras que comumente nós usamos, comumente o quê? Que sempre, no cotidiano, no dia a dia a gente usa, são essas palavras assim, às vezes ela vem à tarde, à noite, de manhã, de repente, de vez em quando, durante, após, hoje em dia, ontem. A gente não precisa usar datas exatas, a gente usa esses marcadores para explicar realmente o que está acontecendo. Agora, acompanhe comigo na tela essa pergunta. De acordo com a expressão de Marina, ela estava alegre, animada, triste, desanimada, eufórica, serelepe. Como que ela estava no início da história? Se vocês prestaram atenção, ela estava triste. Por que ela estava triste? Porque ela queria brincar lá fora e era um dia de chuva, certo? Vamos a outra pergunta. Em qual tempo vocês acham passa essa história? A pergunta é, em que tempo essa história parece se passar? Você acha que demorou um dia, uma semana, um ano ou um mês? Pensaram direitinho? Vocês acham que demoraram tanto tempo assim, um ano, um mês? Não, demorou apenas um dia. Ela acorda, olha pela janela, tem a ideia, já pinta o quadro, faz a janela e consegue ter a imagem que ela quer olhar. Olha essa outra pergunta. Nesse espaço vazio que está no início de cada frase, nós vamos responder com antes, durante ou depois, que são marcadores de tempo. Presta bem atenção na primeira frase. Marina ficou feliz, admirando da janela o dia ensolarado que estava desenhado no quadro. Isso foi antes, logo no início? Foi durante ou foi depois, lá no final da história? Isso mesmo, foi depois, lá no final da história. Olha a segunda frase. Marina estava triste e pensativa. Ela estava triste. Foi durante a história? Foi lá no início da história, quando ela olha pela janela? Ou foi só no final? Isso mesmo, antes, bem no início da história, ela estava triste. Olha a nossa última frase de análise agora. Marina teve uma brilhante ideia de pintar um quadro e transformar seu dia chuvoso em um dia ensolarado, colocando o quadro pintado na janela. Isso foi antes, no início da história? Foi depois da história ou foi durante a história? Isso mesmo, foi durante. Quando ela teve a ideia, a luzinha acendeu, ela pensou, já sei, vou pintar um quadro e eu vou ter a imagem que eu quero. Então, nós vamos, olha só, eu vou contar um fragmento de um texto. Ele está nessa história, olha só, da nossa caixinha de leitura. Faz parte da história de Rapunzel, é um texto dos irmãos Grimm. Eu não vou ler, vou contar para vocês a história, por isso que eu falei que é um fragmento, é um pedaço da história. Eu não vou contar do jeito que está no livro, certo? Mas eu vou tentar mostrar a imagem para vocês. Então, olha só, Rapunzel. Certa vez, um senhor e uma senhora, rei e rainha, o sonho deles era ter uma filha. E do castelo deles, olhava pela janela, eles viam um belo jardim com flores e frutos de toda espécie. E a mulher teve desejo de comer um daquele fruto. E aí o marido teve uma ideia. Ele pensou, quando foi à noite, o marido foi até o jardim, que era lá da casa da bruxa, estava pegando o fruto, colhendo, e de repente ela aparece, brava, zangada, olha a expressão, e fala, o que você está fazendo no meu jardim? Isso não te pertence. E o homem ficou angustiado, mas a mulher deixou ele levar o fruto, mas com a levada do fruto, ela exigiu que quando eles tivessem o primeiro filho, eles teriam que dar o filho para ela criar como se fosse a mãe. E nisso nasceu a menina Rapunzel. Ela levou Rapunzel e foi morar longe numa torre. E quando a Rapunzel ia crescendo, à medida que ela ia crescendo, seus cabelos iam crescendo, e ela estava presa lá na torre,
que não tinha portas, não tinha escadas, só tinha uma janelinha lá no topo da torre. Então, olha só, e o que ele a bruxa todos os dias visitava a menina e falava: Rapunzel, Rapunzel, joga as suas tranças de mel, e subia pela escada. E a Rapunzel ficava na torre cantando. Certo dia, cantando, estava passando por ali, um lindo príncipe. E ao ouvir aquela voz, ficou apaixonado e falou: mas como que eu vou até lá? Não tem escadas, não tem portas, como que eu vou fazer? E ficou ali observando, até que um dia a bruxa chegou e gritou: Rapunzel, Rapunzel, jogue as suas tranças de mel, e subiu. Aí ele pensou: ah, é assim que ela faz. Ele foi para lá no outro dia, gritou: Rapunzel, Rapunzel, jogue as suas tranças de mel. Rapunzel jogou a trança e quando ela viu, não era a bruxa, era um lindo príncipe. E aí, o tempo foi passando, a bruxa descobriu. E aí um dia ela se escondeu e quando o príncipe chegou e falou: Rapunzel, Rapunzel, joga as tranças de mel, ela jogou a trança. Só que quando ele estava chegando perto, a bruxa, com tanta raiva, jogou o príncipe lá de cima. Ele caiu nos arbustos, cheio de espinho, se machucou e ficou cego. E desapareceu, até que um dia, Rapunzel estava ali cantando, passeando pelo jardim, e vê aquela voz doce, suave, e percebeu que era o seu príncipe. Ela chorando, as suas lágrimas mágicas, naquele momento curou, e ele voltou a enxergar. E foram para o seu reino, e lá foram felizes. Vocês prestaram atenção? Nesse texto, eles trazem algumas situações de marcadores temporais. Fala assim, ó, que há muito tempo, durante muito tempo, o casal queria ter filhos, ó, durante muito tempo. Aí fala que ela viu as flores e desejou comer dos frutos e que à noite, olha só, que horas que foi que o marido foi buscar? À noite, o marido foi até o jardim colher. E fala que de repente a bruxa chega brava e fala: por que você fez? Aí ela fala: um dia, quando vocês tiverem um filho, terão que me dar o primeiro filho. Viu os marcadores que tem nesse texto? Mas vamos trabalhar algumas questões do texto. Quais eram os personagens desse texto? Vocês lembram? Tinha quem? A rainha lá, o rei, o homem, a mulher, a feiticeira ou a rainha, ou a bruxa, ai desculpe gente, a feiticeira que era a mesma bruxa lá, a princesa e o príncipe. Qual era o conflito que desencadeou toda a história? O que aconteceu para que chegasse a esse final? Vocês lembram do início da história? A mulher estava lá olhando pela janela e desejou comer daqueles frutos. E aí vem todo desencadeada a história. E alguns marcadores que nós já destacamos, né? À tarde, de repente, o tempo foi passando, ela cresceu, um dia. Então, são alguns dos marcadores que aparecem na história. Que outras informações a gente poderia tirar desse conto? A gente poderia perguntar qual é o título, quem é o autor, onde se passa a história, como que inicia, como que termina. Agora, vocês vão acompanhar comigo na tela algumas frases e nós vamos destacar os marcadores temporais. Preparados? Podemos ler a primeira frase? Acompanhe na tela comigo. Era uma vez um casal que durante muito tempo desejava ter um filho. Qual que dessas palavrinhas que fala de tempo? Sabe que, olha, era uma vez um casal que durante muito tempo. Então, a palavra durante está querendo dizer que tinha tempo que eles desejavam ter um filho. E olha a segunda frase. Ao anoitecer, ele encostou uma escada no muro e foi até lá no jardim. Qual é a palavra que se destaca aí? Que fala de tempo. Será que é encostar, escada, muro? Claro que não. A palavra anoitecer, que estava dizendo que já estava à noite. Olha a outra frase. Mais que depressa, ela preparou uma salada e comeu. Então, depressa, rápido, o tempo, quer dizer que não demorou nada. Quando o marido chega com o fruto, ela prepara e come. E olha só, quando a noite chegou, pulou novamente o muro que estava lá buscando o fruto. Quando a noite estava o tempo lá. E o quando também nesse momento está dizendo o tempo, quando chegou a noite, o tempo que estava esperando. Pouco tempo depois, a criança nasceu. Então, tempo depois. Se passou um tempo até a história, durante a história.
Então, são alguns desses marcadores que nós usamos no dia a dia. Por exemplo, se fôssemos explorar mais um pouquinho, quando você fala assim, ó, à tarde vou à casa da minha mãe, ou da minha avó, da minha tia. À noite quero assistir um filme. De manhã, logo acordar, vou para a piscina. Olha que maravilha. De repente, senti saudade das aulas presenciais. Isso é verdade. De vez em quando, assisto algumas séries da Netflix para passar o tempo. Então, são frases que nós usamos e que às vezes nem percebemos. Então, assim, quando eu coloco essa frase, de repente, senti saudades das aulas presenciais, a Francisquinha, quando a gente escolheu essa frase, né, Francisquinha? E ela falou, e não é que eu estou morrendo de saudade também, Francisca? Eu queria tanto estar assistindo as aulas, estar com meus colegas lá na escola. Então, quando vocês forem escrever, forem ler, observe esses marcadores temporais, que não precisa estar dizendo a data tal, 5 de outubro, 10 de dezembro, 25 de dezembro, não precisa dessas datas, são algumas pistas que nos dão que fala do tempo. Então, gente, nossa aula está chegando ao fim, é uma pena. Mas vamos resumir um pouquinho a nossa aula? O que nós estudamos hoje? Nós começamos revisando a aula passada, o uso de T e D, e as palavras escondidas. E continuamos na aula de hoje falando sobre os marcadores temporais, que são os responsáveis por situar quem está lendo ou quem está ouvindo uma mensagem, quando se passa a história. Se foi ontem, hoje, amanhã, se foi cedo, à tarde, outrora, breve, nunca, jamais. São termos assim que nós usamos como marcadores. Até a próxima aula, fique bem. Não esqueça, não é só assistir a aula, você precisa acessar a plataforma, fazer as atividades. Se não tem acesso à internet, procure a tua escola. Quer assistir a aula novamente? Procure o canal do YouTube. Fique bem, tudo isso vai passar e logo, logo nós estaremos de volta.